Então vamos lá. Bom dia, senhoras e senhoras. Pois bem, então vamos para a segunda matéria desse dia que será longo para vocês, não menos longo do que amanhã, tá? Vamos lá. Seguinte, então hoje, aqui, vou falar de internacional com vocês, tá? Na parte de direito internacional, o foco para a OAB é sempre direito internacional privado. Bom, então o que eu vou conversar com vocês nesses próximos 35 minutos, rápidos, mas se possível de muito prazer, é sobre direito internacional privado, é sobre DIPRE. Tá. Seguinte, quando você estiver na prova e você perceber que você está diante de uma questão de direito internacional privado, como fazer? Tá? Primeiro, não se desespere. Tá? Não fale F, 3 pontinhos. Seguinte, imagine-se na qualidade de um juiz ou juíza que lhe foi distribuída uma ação que tem alguma coisinha que te puxa para fora do Brasil. Pois bem, 2 perguntas você tem de responder. Primeiro, se há possibilidade de se julgar essa ação. E segundo, havendo a possibilidade de julgar essa ação, como julgá-la? Qual é o regime jurídico que será aplicável? Para essas 2 perguntas, as respostas têm referências distintas. Em relação à primeira pergunta, se eu posso ou não julgar, na verdade, não é se eu, juiz ou juíza em concreto, posso ou não julgar, mas é se haveria um interesse do Estado brasileiro em exercer a sua jurisdição. E aí nós estamos no limites da jurisdição nacional, tema que teve algumas modificações do novo Código de Processo Civil, e é esse um tema importante que eu vou trazer para vocês, porque a partir de agora, né, se eu fosse a pessoa que estivesse fazendo a prova, eu trabalharia com isso em DIPRE. Né, porque eu quero saber se o candidato está consciente das mudanças que ocorreram nesse aspecto no CPC. Pois bem, então, ali nos limites da jurisdição nacional, quais são os 2 tipos de jurisdição que existem? A jurisdição absoluta e a jurisdição relativa. Tá? Então, nós temos a jurisdição absoluta e a jurisdição relativa. A absoluta ou exclusiva, qual que é essa? Aquela jurisdição, são aquelas hipóteses nas quais apenas a jurisdição brasileira é possível. Tá? Não se reconhece a possibilidade de nenhum outro Estado julgar casos, ações pertinentes a essas hipóteses que nós já vamos ver. Quando se fala de jurisdição relativa ou concorrente, é quando se fala que a jurisdição brasileira é uma das jurisdições possíveis. Tá? Quais são as hipóteses de jurisdição absoluta ou concorrente que agora estão no artigo 23 do CPC? Também não adianta nada você falar artigo 23, porque não vai te pedir o artigo 23, tá? Vai te pedir o conteúdo das hipóteses. Pois bem, quais são essas aqui? Primeiro, né, quando se trata de bens imóveis situados no Brasil. Então, bens imóveis situados no Brasil. Segunda possibilidade. Inventário ou partilhas de bens situados no Brasil. Então, inventário ou partilha de bens situados no Brasil. A respeito disso aqui, o CPC deixa claro que quando se fala de partilha de bens, também se fala de partilha de bens tanto no contexto de sucessão, mas também a partilha de bens no contexto de dissolução conjugal. Tanto divórcio como separação, assim como fim de união estável. E na parte sucessória, e agora ele deixa expresso a questão da confirmação de testamento particular. Mas é basicamente a mesma lógica aqui do CPC antigo. Bens imóveis situados no Brasil, inventário, partilha de bens situados no Brasil. Tanto no contexto de sucessão, como no contexto de dissolução conjugal. Ótimo. Não temos essas hipóteses. Ou seja, suponhamos que nós tenhamos aqui uma sentença estrangeira, que um casal de brasileiros domiciliado na França, que foi morar na França, casou na França, tem bens na França e tem bens no Brasil. Pois bem, em relação a bens no Brasil, o juiz francês dispôs a questão da locação patrimonial, ou seja, quais bens iam para cada uma das partes ali do casal. Essa sentença não pode ser homologada perante o Superior Tribunal de Justiça, por quê? Porque essa sentença
ela acaba interferindo em um item de jurisdição absoluta. Da mesma forma, se um juiz ou uma juíza de um outro país acabar dispondo a respeito, por exemplo, da questão da alocação de patrimônio, da morte de uma determinada pessoa, após a morte de determinada pessoa, e este patrimônio estiver no Brasil, o patrimônio que está no Brasil não pode ser objeto, né, de uma sentença estrangeira. Né? A pessoa vai ter que entrar, se ela tiver patrimônio lá fora e tiver patrimônio aqui, vai ter que entrar com duas ações separadas. Né? Mas ela não pode pegar uma sentença estrangeira e solicitar homologação. Por quê? Fere hipótese de jurisdição absoluta. Tá? Já vou trazer outra situação aqui. Pois bem, a jurisdição relativa ao concorrente. Quais são as hipóteses? Aqui nós tivemos algumas mudanças. Aqui nós temos os artigos 21 e 22 do novo CPC. Primeiro, réu domiciliado no Brasil. Então nós temos réu domiciliado no Brasil. Segunda possibilidade, segunda hipótese. Tá? Quando se fala de obrigação a ser executada no Brasil. Então, réu domiciliado no Brasil. Obrigação a ser executada no Brasil. Terceira hipótese. Quando você fala de ato ou fato ocorrido no Brasil. Então, ato ou fato ocorrido no Brasil. Até aqui está exatamente o mesmo modelo do CPC anterior. E aí nós temos duas novidades. Né? Quando se fala da ação de alimentos, então quando você fala da ação de alimentos, em que sentido a ação de alimentos? Tanto quanto o credor tiver domicílio no Brasil, então imagine, pai, mãe separam, o pai foi para o Líbano, a mãe está aqui no Brasil. Resolve-se ajuizar uma ação de alimentos. O credor, criança, está onde? Está no Brasil. Pode ajuizar a ação aqui? Pode. Ou quando houver vínculo patrimonial com o Brasil. Em que sentido? Aquela pessoa que, em tese, será obrigada a cumprir com a obrigação alimentar, se ela tiver vínculo patrimonial com o Brasil, pode se ajuizar a ação no Brasil. Como assim? Então, suponhamos, um brasileiro casa com uma francesa, tem um filho na França, se separam, suponhamos que a guarda fique com a mãe. Só que esse brasileiro ele tem, praticamente não tem patrimônio na França, mas ele tem muito patrimônio no Brasil. Ele tem ações aqui negociadas em bolsa, ele tem imóveis aqui negociados no Brasil. Pode essa mãe francesa ajuizar a ação, claro, ela tendo capacidade postulatória, mas em nome do filho ou da filha, aqui no Brasil? Pode. Por quê? Porque a pessoa a quem se busca imputar a obrigação alimentar, ela tem vínculo patrimonial com o Brasil, ela tem patrimônio no Brasil. Então, ação de alimentos, específico. Isso aqui, batata para se pedir em prova, Porque agora, isso era antes um entendimento jurisprudencial, agora se confirmou no novo CPC. Outra hipótese, quando nós falamos do quê? Da questão de consumidor. Então, quando o consumidor tiver domicílio no Brasil. Isso aqui é voltado principalmente para qual tipo de caso? Compras na internet. Então, você comprou de um site fora do Brasil, determinada mercadoria, e se resolve ajuizar a ação aqui no Brasil. Você pode fazer isso? Pode agora. Enfim, isso já era entendimento jurisprudencial, mas agora entrou no CPC. Desde que o consumidor tenha domicílio no Brasil. Mas como que eu vou fazer depois para executar? Isso é outro problema, não é o problema aqui do Código de Processo Civil. Bom, e por fim, quando se fala de extensão da jurisdição por compromisso contratual, por cláusula contratual. Como assim? Extensão da jurisdição por compromisso contratual. Vamos supor que você tem um contrato feito, sei lá, nos Estados Unidos. Esse contrato vai ser executado nos Estados Unidos. Só que as partes falaram o seguinte: não existe lugar no mundo
cuja jurisdição é mais rápida do que o Brasil. Mas vamos supor que as pessoas estiverem nessa loucura. Tá? Então não existe poder judiciário mais célere, mais rápido, sistema de solução de controvérsia mais eficiente do que o brasileiro. E eles resolveram colocar lá no contrato que esse contrato será arguído, qualquer problema, interpretação, etc., pela jurisdição brasileira. Tá? Mas o contrato foi celebrado fora do Brasil e vai ser executado fora do Brasil. Agora, o que estabelece o CPC? Se as partes, por autonomia da vontade, quiseram estender a jurisdição, tá, ao Brasil, não tem problema nenhum. Está dentro da autonomia da vontade. Tá? Então, nós temos essas hipóteses aqui, jurisdição absoluta e jurisdição relativa ou concorrente. Neste mesmo sentido, ainda dessa questão da jurisdição, vejam, vai entrar aqui em jurisdição relativa. Há litispendência internacional? Não há litispendência internacional. Ou seja, se você tiver duas ações com as mesmas partes, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, em países diferentes, em jurisdições diferentes, isto é possível? Sim, isso é possível. Não tem como um juiz do Brasil saber todas as ações, ou o juiz saber todas as ações judiciais que estão acontecendo em todos os lugares do mundo. Então não há litispendência internacional. Ótimo. Qual é a novidade do CPC? Porque até aí o CPC antigo também falava, não há litispendência internacional. O CPC novo, ele estabelece agora, tá, em sede de lei, o seguinte posicionamento. Prevalece a coisa julgada. Como assim prevalece a coisa julgada para homologação de sentença? Vamos supor que você tem uma ação aqui acontecendo no Brasil. E aí você tem uma outra ação judicial acontecendo fora do Brasil. As mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Tá? Isso nunca vai acontecer na vida real, mas vamos supor, tá, que a jurisdição estrangeira seja mais rápida do que o Brasil. Impossível, porque a nossa é a mais rápida do mundo. Mas vamos supor que a jurisdição estrangeira seja mais rápida. Tá? Lá se conseguiu primeiro a sentença transitada em julgado. Pois bem, não se tratando de hipótese de jurisdição absoluta, mas se tratando de hipótese de jurisdição relativa. Né? Se conseguiu a sentença lá, chega no Brasil, solicita-se, via homologação de sentença perante o STJ, a produção de efeitos jurídicos no Brasil. Mas você já tem uma ação acontecendo aqui no Brasil. Né? Pois bem, qual é o posicionamento agora? Tá? Isto não impede a homologação. Tá? Qual é o objetivo aqui? O sistema que deu fim ao conflito social e jurídico é isso que está se privilegiando. Tá? Como diria os chineses, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Tá? Se a jurisdição estrangeira já deu fim ao conflito, né, e por meio disso você já tem uma sentença transitada em julgado, ótimo, você vai e você executa aqui e você arquiva a ação que está acontecendo aqui no Brasil. Por quê? Porque você já tem aqui a solução desse conflito. Tá bom? Antes isso era um posicionamento de parte do STJ, de parte da jurisprudência, agora está consolidado no novo Código de Processo Civil. Da mesma forma, uma novidade do CPC. Outra novidade, a questão da cláusula de foro estrangeiro. Como assim cláusula de foro estrangeiro? Vamos supor que dois brasileiros celebraram um contrato aqui no Brasil. Esse contrato terá de ser executado no Brasil. Tá? E eles estabelecem a seguinte cláusula contratual. Este contrato será discutido, eventualmente, perante a jurisdição canadense. Então, o que ele fez? O que essas partes fizeram nesse contrato? Elas afastaram a jurisdição brasileira. Por quê? Porque disseram, olha, esse contrato, qualquer problema que tiver, vai ser arguído perante a jurisdição canadense e não a jurisdição brasileira. Partindo do pressuposto que se trata de um contrato regulamentado pelo Código Civil, aqui não existe hipossuficiente, é uma questão tão somente de direito patrimonial disponível, enfim, não estou falando aqui de consumidor, contrato de trabalho, óbvio que não, estou em direito nacional privado. Bom, tendo isso colocado, qual é o novo posicionamento do CPC? A cláusula de foro estrangeiro afasta a jurisdição brasileira. Então, eu sou um juiz, me foi distribuída uma ação porque uma das partes não cumpriu com o contrato. Eu olho naquele contrato e vejo uma cláusula dizendo: este contrato será
dirimido pela jurisdição canadense, eu não posso julgar este contrato. Na verdade, não sou eu o juiz em concreto. O Estado brasileiro não pode exercer a sua jurisdição. Agora, é óbvio que isso não pode ferir uma cláusula de ordem pública, que é o quê? A jurisdição absoluta. Não vale você estabelecer cláusula de foro estrangeiro se o tema for um tema de jurisdição absoluta. Tá? Vamos supor que seja um contrato de compra e venda de bem imóvel. Tá? E o bem imóvel está situado no Brasil. E você fala, não, vai ser a jurisdição lá fora. Não, aí você fala, não, desculpa, porque aqui é a jurisdição absoluta. Mas sendo hipótese de jurisdição relativa, não tem problema nenhum. Tá? E agora está no CPC, você não pode conhecer a ação, não pode conhecer a causa da causa. Por quê? Porque há uma cláusula que afasta. Esse tipo de cláusula é diferente, tá, de cláusula arbitral. Tá? Por que é diferente de cláusula arbitral? Quando você fala de cláusula de foro estrangeiro, você está falando do quê? Você está estendendo o contrato para uma jurisdição estatal estrangeira. Ou seja, para o sistema de jurisdição canadense, para o sistema de jurisdição americano, para o sistema de jurisdição de qualquer outro lugar. Tá? Mas é a jurisdição estatal. Cláusula arbitral existe, é possibilidade, desde meados dos anos 90 no Brasil, tá? Mas é em um outro sistema. Tá? Então, cláusula de arbitragem é uma coisa, cláusula de foro estrangeiro é outra. Tá? Cláusula arbitral te leva para o sistema de arbitragem, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Cláusula de foro estrangeiro é quando você leva aquele contrato para uma jurisdição estatal que não seja brasileira. Ok? Tá. Pois bem, outro ponto importante do novo CPC em relação à nossa matéria. Tá? Pela primeira vez agora, nós temos, dentro do Código de Processo Civil, uma sistematização do item chamado cooperação jurídica internacional. Tá? Então, pela primeira vez agora, se coloca no CPC o item cooperação jurídica internacional. Quando falamos de cooperação jurídica internacional, tá, nós estamos falando do quê? Tá? Nós estamos falando de todos aqueles atos processuais e procedimentais que acontecem em mais de uma jurisdição, tá? Sendo uma delas o Brasil. Então, por exemplo, você tem homologação de uma sentença, você tem uma citação, você tem uma colheita de provas, você tem uma oitiva de testemunha, enfim. Quando você tem atos ou procedimentos processuais, tá, que acontecem em mais de uma jurisdição. Tá? Então, se ajuizou uma ação fora do Brasil, mas uma das partes está aqui no Brasil, precisa ser citada. Isso tudo se dá dentro da área que chamamos de cooperação jurídica. Quando a cooperação jurídica, o ato de cooperação, ele depender, tá, de intervenção judicial, quando ele depender, tá, quando for um ato sob a vigência da tutela judicante, ou seja, esse ato depende de uma decisão de um juiz ou de uma juíza, nós chamamos de juízo de delibação. Como assim juízo de delibação? Tá? Todo ato de cooperação que exigir intervenção judicial, né, é chamado de juízo de delibação. O que é delibação? O que é delibar? Tá? Se você não sabe o que é delibar, ótimo. Isso quer dizer que você é uma pessoa que tem vida social. Que não contribui em nada para a sua vida, saber esse verbo. Mas delibar é tangenciar, é resvalar, é tocar de leve. Tá? Como que se coloca a metáfora aqui? No juízo de delibação, né, a única coisa, né, que a jurisdição brasileira fará é verificar a compatibilidade do ato com o direito brasileiro. Como assim verificar a compatibilidade do ato com o direito brasileiro? Né? Pegando a homologação de sentença como exemplo. Sou o ministro ou ministra do STJ a quem me foi distribuída a ação para homologação de sentença estrangeira. Então tem uma sentença, sei lá, de Portugal, que eu preciso executar aqui no Brasil. Né? Bom, essa sentença só consegue produzir efeito jurídico se ela for homologada. Tá? A homologação é um ato de sentença, é um ato que exige a intervenção judicial? Sim, claro. Tá? Pois bem, então nós estamos no juízo de delibação. Eu, ministro do STJ, eu não vou rever o mérito da ação. Tá?
Eu não vou lá desde o início da ação e verificar todo o processo e vou questionar eventualmente o andamento daquele processo. A única coisa que compete a mim é fazer o quê? A verificação de compatibilidade. Essa sentença estrangeira, ela é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro? Por exemplo, ela interfere em alguma cláusula, em alguma das hipóteses de jurisdição absoluta? Interfere. Bom, então ela não é compatível, eu não posso homologar. Ou, não é sobre nenhum item de jurisdição absoluta. Dá. Ótimo. Em princípio, eu posso homologar. Ela fere a ordem pública brasileira? Ela contempla os requisitos formais? Contempla. Então pronto, vou lá e homologo. Por isso que é juízo de delibação, por isso que é delibar. Você só vai o quê? Verificar essa compatibilidade, você não vai rever o mérito. Tá? Em princípio, por exemplo, extradição é a mesma coisa. Tá? A extradição é um ato de cooperação. Por que a extradição é um ato de cooperação? Porque não existe extradição unilateral. A extradição sempre importa o quê? Um Estado solicitando ao outro a extradição. Então, extradição é um item clássico de cooperação jurídica. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a extradição, né, ele vai verificar o quê? A compatibilidade, né, daquele pedido com o ordenamento jurídico brasileiro. Tá. O que colocou um novo CPC? Então ele fala do juízo de delibação, ele fala uma coisa importantíssima, ele fala o seguinte, que agora, na dúvida, o Ministério da Justiça será a autoridade central para atos de cooperação. Como assim? Na ausência de previsão contrária, o Ministério da Justiça será a autoridade central nos atos de cooperação. Todo o sistema de cooperação jurídica, ele tem uma organização administrativa. Né? Porque imagina só, você, aqui no Brasil, você tem de mandar citar uma pessoa no Uruguai. Ou você tem uma sentença aqui no Brasil, você tem de mandar executar a sentença fora do Brasil. Ou alguém lá de fora do Brasil quer executar uma sentença aqui no Brasil. A pergunta que fica é, para quem você manda? Pois bem, os estados em geral, eles têm dentro da sua estrutura administrativa, tá, órgãos que têm a função de coordenar essa cooperação, que centralizam essa cooperação. Isso é chamado de autoridade central. Tá? Agora o CPC estabelece o quê? Tá? Se não houver menção expressa de forma distinta, sempre será o Ministério da Justiça a autoridade central. Tá? Então agora ele estabelece, agora o que antes era uma prática administrativa, agora está em lei. Se não houver acordo dispondo de forma contrária, né, a regra é o Ministério da Justiça será a autoridade central. Tá? Bom, outro ponto importante que o CPC coloca em termos de cooperação jurídica internacional. O CPC vai falar o quê? Quando o ato de cooperação não necessitar de intervenção judicial, ele será feito por auxílio direto. Tá? O auxílio direto é um mecanismo entre autoridades centrais. Tá? Em que sentido? Vamos supor que eu sou o Ministério Público Federal, tá? E eu quero algumas informações a respeito de uma lista de determinadas pessoas que estão sendo julgadas na Suíça por lavagem de dinheiro. Tá? E vamos supor que eu tenho um acordo de cooperação com um órgão que seja análogo ao Ministério Público na Suíça. Tá? E eu, Ministério Público Federal, vou conversar com o Ministério Público da Suíça. Se essa troca de informação não for algo que necessariamente tenha de haver uma intervenção judicial, nós fazemos por auxílio direto. Tá? Eu, Ministério Público Federal, solicito diretamente, tá, para o Ministério Público da Suíça. Bom? Basicamente, todo o andamento, tá, da operação Lava Jato tem como base o quê? Atos de cooperação internacional. Tá? Por quê? Porque a partir de 2001, 2002, no mundo, começou a se celebrar uma série de tratados de cooperação bilateral e tratados multilaterais obrigando os Estados a cooperarem. Especificamente em que tema? Lavagem de dinheiro. Né? Por quê? Porque em 2001, né, 2 torres lá em Nova York foram destruídas. Né? E aí, o que se colocou no âmbito da ONU? Especificamente o Conselho de Segurança?
os Estados, membros da ONU, basicamente 99,9% dos Estados do mundo, devem cooperar em matéria, tá, de coibir o financiamento ao terrorismo. E aí começou toda uma pressão em relação ao que se chama de lavagem de dinheiro e aos países que a gente chama de paraíso fiscal, mas que tecnicamente se chama de regime tributável favorável. Adoro como nós advogados a gente, né, gourmetiza qualquer coisa. Tá? Pois bem, a partir desse momento, a partir de 2001, uma série de acordos começaram a ser celebrados em cooperação, tá? O que leva, tá, hoje a, por exemplo, a Operação Lava Jato, entre outras coisas. Tá? Você vê como o direito internacional está presente. Tá? Pois bem, respondida aquela primeira pergunta, se é possível ou não julgar, passamos à segunda pergunta. Como julgar? Tá? Qual é o direito aplicável? E aí nós estamos no campo agora, não mais do Código de Processo Civil, nós estamos no campo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós estamos no campo da LINDB. Né? Lembrando que a LINDB trabalha com o que chamamos de norma jurídica indireta, ou seja, tá, ela te dá uma categoria jurídica, para essa categoria jurídica ela te dá um elemento de conexão, e aí você, no caso concreto, vai saber qual é o direito aplicável. Tá? Primeira categoria jurídica, quando se fala de pessoas, tá? E aí falamos sobre direito envolvendo direito de família, capacidade e personalidade, né? Qual é o elemento de conexão? Lei do domicílio. Não é a nacionalidade da pessoa, é o domicílio da pessoa. Bom, desse domicílio da pessoa, um item importante. Né? Quando se fala, por exemplo, de regime de bens, né? Ou questões envolvendo o casamento, qual é o domicílio que se aplica? O primeiro, domicílio conjugal. Tá? Ou seja, aquele que está na certidão de casamento ou no documento de união estável. Então, suponhamos, né, um casal, duas pessoas que são austríacos, se casaram na Áustria, né, moraram na Áustria os seus primeiros 5 anos, e está ali na certidão de casamento, no primeiro endereço, sei lá, uma cidade X, Estrasburgo, na Áustria. Estrasburgo fica na França, perdão. Em Salzburgo, na Áustria. Tudo bem. Esse casal vem para o Brasil. Tá? Passa a morar aqui, enfim, fica morando aqui. Eventualmente, se separam. Um dia o amor acontece, outro dia o amor se desfaz. Tá? Aqui é uma dissolução conjugal. Pois bem, é uma questão de partilha de bens. Essa partilha de bens ela dependerá do regime de bens do casal. Suponhamos que o casal em nenhum momento fez um pacto antinupcial, escolheu um regime de bens específico. Aí você cai no quê? No regime legal. Tá. Só que qual é o regime legal? Vai depender de qual o direito é aplicável. Se é o direito brasileiro ou se é o direito austríaco. Qual foi o primeiro domicílio conjugal deles? Áustria. Tá? Logo, qual será o direito aplicável? Austríaco. Tá? É óbvio que a prova não vai exigir que você saiba que na Áustria o regime legal é o de separação total de bens, porque afinal de contas vocês estão prestando, né, a ordem dos advogados do Brasil, tá? Não da Áustria. Tá? Mas o que a prova vai te exigir? Que você saiba, tá, as normas de DIPRE, tá, e quando se aplica o direito estrangeiro. Né? Não vai te exigir o conteúdo desse direito estrangeiro, mas quando se aplica o direito estrangeiro, isso pode exigir de você. Tá? Ótimo. Outra categoria, bens. Tá? Quando falamos de bens, né? Elemento de conexão, lei da situação da coisa, o local em que a coisa está, o local em que o bem se encontra. Se for bem imóvel, tá? Seja um imóvel de fato, seja um imóvel por ficção jurídica, fica fácil. Tá? Que é o local em que ele está. Então a casa está no Brasil, é o direito brasileiro que vai regulamentar o direito real. Agora, se se tratar de bens móveis, tá? Se se tratar de bens móveis, há 2 exceções à regra da lei da situação da coisa. Tá? Se falamos de um bem móvel, tá, de alguém que está em passagem pelo Brasil, aí se aplica o domicílio, tá, do proprietário. Então, a famosa bagagem do viajante, tá, a roupa do viajante. Se uma pessoa viaja, se pressupõe que ela viaja com roupa. Então, ela tem algum tipo de bem, ela tem algum tipo de patrimônio. Tá? Se as pessoas estiverem em passagem pelo Brasil, aí se aplica o domicílio do proprietário. Outra exceção para a regra, né? Quando falamos de coisa apenhada. Né? A coisa apenhada segue
é aplicável a lei do domicílio da pessoa que possui a coisa apenhada. Né? Regra, lei da situação da coisa. Exceções, domicílio do proprietário, né? Quando for bens móveis, né? De pessoa em passagem pelo Brasil. Muito obrigado, voz da consciência. E outra, lei do domicílio do possuidor da coisa apenhada. Bom, outra categoria, importantíssima, que mais cai na prova, obrigações. Tá? Então, a categoria obrigação. Tá? Qual é o direito aplicável? É a lei do local da constituição da obrigação. Tá? Não confundir aqui com a hipótese de jurisdição relativa. Por quê? Tem um contrato celebrado nos Estados Unidos. Esse contrato tem que ser executado no Brasil. Tá? Você é o juiz ou juíza, vamos supor que uma das partes inadimpliu com a obrigação contratual, não cumpriu. Quis ajuizar uma ação. Tá? Ajuizou uma ação no Brasil. Tá. O contrato foi celebrado nos Estados Unidos, mas a obrigação tem que ser executada em todo ou em parte no Brasil. Pode se ajuizar no Brasil? Pode. Jurisdição relativa. A obrigação é ser executada no Brasil. Ótimo. Posso julgar. Segunda pergunta. Como julgar? Qual o direito eu vou aplicar? Aí eu não estou no CPC, eu estou na LINDB. O que me diz a LINDB no artigo 9º? Vai falar que é a lei do local da constituição da obrigação, onde o contrato foi celebrado. O contrato foi celebrado nos Estados Unidos, então, em princípio, é direito americano. Posso julgar? Resposta, sim. Que tipo de jurisdição? Relativa. Qual direito vai ser aplicado? Direito americano. Né? Desde que não fira a ordem pública, etc, etc. Né? Pois bem, dentro ainda de obrigações, autonomia da vontade. Né? Em que sentido a autonomia da vontade? Um contrato celebrado no Brasil, né? A ser executado no Brasil, você pode colocar nesse contrato, esse contrato será regulamentado pelo direito britânico, por exemplo, né? Você pode, desde que haja uma cláusula arbitral. Né? Se houver uma cláusula arbitral, você pode, sem problema. O direito brasileiro reconhece isso. Tá? Agora, com o novo CPC, tem a possibilidade de cláusula de foro estrangeiro. Bom, se você, por exemplo, fez um contrato no Brasil, para ser executado no Brasil, e aí você coloca uma cláusula agora de foro estrangeiro, fala, olha, esse contrato vai ser julgado na Grã-Bretanha, e, portanto, eu digo que esse contrato será regulamentado pela Grã-Bretanha, se o direito da Grã-Bretanha permitir, ok. Tá? Mas o importante para o Brasil, no Brasil, você pode fazer isso se você tiver um compromisso ou uma cláusula arbitral. Tá? Então você vai, por exemplo, você colocou esse contrato para ser dirimido na arbitragem aqui no Brasil. E você fala, árbitros, vocês vão ter de usar o direito britânico para regulamentar o contrato. Pode isso? Pode. Tá? Agora, se você não colocou cláusula arbitral, aí existe uma discussão jurisprudencial e a posição majoritária é que você não pode. Tá? Ok. E para terminar, né, voice of awareness, minha voz da consciência. Seguinte, para terminar, sucessão. Tá? Artigo 10 da LINDB. Regra principal. Tá? Domicílio do decujus. Tá? A lei aplicável é domicílio do decujus. Exceção, se houver filho ou cônjuge brasileiro-brasileira. Por quê? Porque se houver filho ou cônjuge brasileiro-brasileira, aí é o direito mais favorável. Qual o mais favorável? Ou é a lei, o direito da nacionalidade do decujus, ou o direito brasileiro. Então, regra geral, lei do domicílio do decujus. Putz, mas o decujus tinha um filho no Brasil. Agora muda. Passa a ser o direito mais favorável. Ou da nacionalidade do decujus, ou do direito brasileiro. Mais favorável a quem? A pessoa que for brasileira. Né? Se o direito da nacionalidade do decujus for mais favorável à pessoa que for brasileira, porque é filho, por exemplo, aplica-se esse. Ou, não, é o direito brasileiro. Então aplica-se o direito brasileiro. Mas é aquele que for mais favorável. É isso. Arrasem amanhã. Tchau.